Então, nessa segunda parte dessa discussão, eu vou estar apresentando, né, na primeira parte eu apresentei como a gente indica as medidas, né, então as medidas elas contêm 4 informações: o valor da grandeza, a incerteza, né, ela pode ou não conter notação científica, né, e as unidades. Né. A pergunta que fica agora é quem são esses erros? Né? De onde eu tiro, como é que eu posso estimar esses erros, né? E qual que é a diferença aí entre erros e incertezas, né, para a gente poder fazer uma comparação, né, dentro nessa nossa discussão. Né? Bom, então aqui vai já de cara, né, eu vou tentar apresentar a diferença entre erro e incerteza. Né? Então, lembra na nossa discussão quanto ao tiro ao alvo, né? Então, o erro, ele vai estar ligado, né, essencialmente vai ser o melhor valor que eu obtive em relação ao valor verdadeiro, né? Só que o valor verdadeiro, muitas das vezes, a gente não conhece. E aí é onde está o problema, né? Precisa estimar quem seria, né, esse erro. Mas tenha sempre ciência, né, que toda medida experimental, ela tem um erro inerente a ela, né? E a gente precisa estimá-lo, também compreender a origem do erro. Ela vai nos ajudar bastante em relação a como está apresentando as medidas. Eu trouxe naquela discussão, né, o resumo do artigo que deu origem ao Prêmio Nobel em 2017, né? E boa parte de toda a discussão do resumo não foi nem o fenômeno em si, mas sim a maneira como eu estava apresentando o erro naquelas medidas, né? Bom, e aí vem a incerteza, né, ela vai estar ligada a como a gente estimar, de uma forma estatística, né, o que a gente teria em termos de dispersão desses valores. Então, a incerteza, ela traz uma característica que seria como está dispersa aqueles valores em torno de um valor de média. Né? Então, note de novo, o porquê que eu chamei a atenção da diferença entre precisão e acurácia. Né? Então, precisão, ela estaria ligada à minha incerteza, ou seja, com disperso estariam esses dados, né, em torno de uma média, e a minha acurácia, né, ela estaria ligada em relação ao valor, o erro, né, ou seja, quão próximo eu estou do valor real, ou do valor verdadeiro, algo, mas aí vem esse ponto que eu não conheço, né, então preciso saber, né, como está distinguindo essas variações. Né. E aí tem vários tipos de erro possíveis. Né. Você tem o erro grosseiro, que é aquele erro que não pode ou não deve acontecer, né? Então, sei lá, você anotou um valor que deveria ser da ordem de 20 e você está anotando que ele é 200. Né? Então, você vai ver, durante todas as suas medidas, um determinado valor, e de repente você tem aquele ponto que está completamente fora, né, do que você obteve antes. Então, alguma coisa aconteceu ali, né? Ou você não prestou atenção, ou o teu aparelho não estava calibrado, né, ou você não anotou de uma forma correta. Né? Então, isso é algo que a gente pode descartar a medida sem dó nem piedade, né? Ou refazê-la. Né? Seria a forma mais adequada de estar lidando com esse tipo de erro. Né? Bom, o outro tipo de erro é o erro instrumental, e ele vai estar ligado ao instrumento de medida que você estiver realizando. Então, todo instrumento de medida, né, usualmente, né, instrumentos científicos, ele vem acompanhado de manuais ou de informações que vai mostrar qual que seria, né, a precisão que a gente teria naquele instrumento. Tá? Então, usualmente, uma regra que normalmente é colocada é como sendo metade da menor divisão, né, do teu instrumento. A gente vai discutir alguns casos aqui que poderiam estar acontecendo. Tá? Tem um outro tipo de erro que é mais difícil de você... o grosseiro a gente consegue de imediato verificar, né? Você vai ter uma variação muito grande em relação às medidas anteriores. O instrumental, né, a gente consegue obter via o instrumento de medida, e você tem o sistemático, né, que esse é mais difícil de estar identificando. Né? Então, o sistemático, ele vai estar mostrando, né, é aquele erro que ele vai ocorrer em todas as medidas, e ele vai estar acontecendo sempre ou na mesma direção ou com o mesmo valor. Né? Então, um caso típico desse erro sistemático é o que aconteceu nesse caso aqui. Ó. Então, você vê que você está tendo uma boa dispersão dos dados,
mas ele está sistematicamente longe do que seria, né, o valor verdadeiro, né? Então, qual seria a origem desses erros sistemáticos, né? Ele poderia ser um aparelho que seria mal calibrado, né? Ou o mau uso desse equipamento em si, né? Então, estaria realizando a medida de uma forma incorreta. O próprio tempo de reação humana, isso vai ser o motivo dessa primeira experiência, né? A gente vai tentar verificar com vocês qual que é a reação de vocês, né, com o cronômetro, por exemplo, né? Então, se você demora, você tem um tempo aí até ser capaz de, dado o estímulo, poder parar o cronômetro, isso, sistematicamente, né, todas as suas medidas, elas vão estar sendo alteradas, né, de acordo com esse erro, né? E, obviamente, a gente também teria a possibilidade de ter um erro aleatório, né, onde as condições de medida não são exatamente reprodutíveis. Então, a gente precisa fazer várias medidas, né, e, por isso, a gente tem essa ideia do erro estatístico. Então, em cada um desses, existem estratégias de você estar obtendo, sabendo de onde vem, né, qual a origem desses erros, né? Os mais difíceis, obviamente, para você estar identificando, seriam os erros sistemáticos, né? Então, a gente vai comentar um pouco sobre como está identificando cada um deles, né? E qual seria a melhor maneira de proceder, né, em relação a esses erros, né? Bom, o erro estatístico, né, que estaria ligado a essa origem aleatória, né, ela pode ser obtida a partir do cálculo das incertezas. Então, o que é incerteza, de novo? Ela está ligada à dispersão, né, dos meus dados, né? Então, eu posso obter o meu valor médio, que é algo que eu vou estar somando sobre todas as medidas, dividindo pelo valor, o número de amostras que eu realizei, né? Eu posso obter quem seria o desvio padrão, né, a partir dessa expressão. O desvio padrão nada mais é do que quanto que as minhas medidas elas desviam em relação à média, né? Eu estou somando isso aqui ao quadrado, né, em relação ao número de amostras, né, a menos 1, né, da minha amostragem, né? Então, portanto, eu tenho uma ideia, né, de quem seria esse desvio padrão, né? Eu vou mostrar qual o significado físico desse desvio, né? Finalmente, eu posso apresentar, né, quem seria esse desvio padrão como sendo a incerteza da média, né? Então, essencialmente, a minha média, ou melhor, o desvio padrão, né, dividido pela raiz do número de amostras que eu realizei, né? Então, a forma como a gente vai estar apresentando, né, as nossas medidas, ela vai ser a média, mais ou menos, né, a incerteza da média. Então, dessa forma, eu tenho uma ideia de quão disperso estão os meus dados, né, e quão próximo, né, ele estaria do valor verdadeiro, que é que eu estou assumindo que seria a média. A média ela daria uma ideia dessa representação, né? Bom, então, falando um pouquinho sobre os instrumentos de medida, né, a gente tem alguns tipos, né, que vocês vão estar utilizando, tanto física experimental A quanto B, e várias outras disciplinas experimentais ao longo do curso de vocês. O primeiro são instrumentos analógicos. Então, você tem um erro na calibração, e aqui a melhor maneira de obter esse erro do instrumento seria a menor divisão, a metade da menor divisão da escala, né? Como a gente também tem os erros dos instrumentos digitais. Aqui você tem duas informações, né? Então, que são os dois componentes que a gente teria nesses erros, né? Bom, primeiro, a escala em si, né? Então, em geral, ela é mais ou menos 0,5 ou mais ou menos 1. No dígito à mais direita do teu, se você pegar um cronômetro, por exemplo, você vai ter essa informação. E você também tem uma informação que vem nos manuais desses instrumentos, qual que é a porcentagem de erro no valor medido, né? Isso vai acontecer muito quando a gente estiver em física experimental B, né? Quando a gente estiver lidando, por exemplo, com um multímetro, né? Com um voltímetro ou com um perímetro, né? Então, no caso do voltímetro, por exemplo, a informação que normalmente vem você tem um voltímetro digital, ele vai vir com 3 dígitos, com incerteza nominal de 3%, né? Então, se eu faço a medida de 2,3,45 volts, né, o meu erro no meu instrumento não é apenas a menor divisão da minha escala, mas ela também tem que considerar
essa porcentagem, né, que vem no manual dos meus instrumentos. É necessário você incluir também essa informação para se obter mais detalhes, né, de qual exatamente é o erro que a gente está revisando. Então, isso, em física experimental, não vai aparecer tanto, né, mas eu vou voltar a essa discussão quando a gente chegar em física experimental 2. Então, no nosso caso, vamos estar assumindo que, se eu não conheço informação direta no meu instrumento de medida, a gente vai assumir que seria metade da menor divisão. Tá? Bom, então, quando eu for apresentar a incerteza padrão, né, eu vou ter duas informações que a gente vai precisar utilizar para poder estar obtendo, né, ou expressando esse valor da incerteza. Eu preciso saber, né, quem seria essa incerteza estatística, que eu já mostrei as expressões, né, como a gente poderia estar obtendo, e quem seria, né, um erro que estaria ligado ao meu instrumento ou um erro que estaria ligado à parte sistemática. Né? Então, no meu erro, que eu vou apresentar na minha medida, ela contém essas duas informações. Tá? Eu vou precisar fazer uma análise estatística das minhas amostras, então, eu vou ter uma média, mais ou menos, né, o desvio da média, e eu vou ter também a informação ligada à parte do erro do meu instrumento ou erro sistemático. Então, o erro que eu vou estar apresentando na medida, ela tem essas duas componentes. A gente vai estar sempre utilizando ambas considerações. Então, uma que tem origem essencialmente estatística e a outra está ligada à nossa incapacidade, né, ou melhor, nossa limitação dos instrumentos de medida e também, né, de alguns erros sistemáticos que podem aparecer ao longo do processo. Né? Então, um exemplo que vai aparecer no caso da queda livre, por exemplo, né, aqui tem uma tabela, são o conjunto de medidas que eu tenho, que foram realizadas, né, o tempo, né, da qual foi feita essa medida. Você vê que a pessoa é muito ruim aqui, né, você tem um erro aqui que eu vou te contar, né, você tem algo variando bastante, né, mas para esse usuário, no problema foi eu que fiz essa medida, né? Então, para esse usuário, né, quem realizou essa medida, a média nos tempos de queda dá da ordem de 4,20 milissegundos. Né? Se eu calcular o erro da média, ou seja, pegar essa média e fazer aquela expressão para o desvio da padrão, né, eu vou ter um desvio padrão da ordem de 1,9, né, e o desvio padrão da média 0,6. Então, o resultado para essas 10 medições é 4,2, 0,6. Né? Só que está faltando a informação aqui, que é a incerteza nominal do meu cronômetro. Né? Então, essa informação ela tem que estar embutida também nessa expressão. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Qual é a melhor forma de estar apresentando esse erro? Então, eu poderia apresentar 4,2, 0, mais ou menos 0,05, aqui eu estou considerando apenas o erro instrumental. Eu poderia estar apresentando 4,2, mais ou menos 0,6, né, seria o erro estatístico, mas se eu for, né, de fato, aqui tem a incerteza do cronômetro, então note que nossa incerteza está nessa casa, né, aqui a gente teria incerteza estatística, né, então, portanto, a nossa incerteza está nessa casa decimal, né, e, finalmente, né, se eu for fazer o quadrado, 0,6 ao quadrado, mais ou menos, mais 0,05 ao quadrado, né, note que nessa aproximação é essencialmente 0,6, então, portanto, a maneira correta de apresentar essa medida é dessa forma, 4,6 mais ou menos 0,6 segundos. Então, ela contém o erro, que é composto pela incerteza estatística e o erro do cronômetro, do meu instrumento de medida, né? Ela contém o valor dessa medida e a consistência entre o número de logaritmos significativos, no caso 1, né, para o meu erro, com o valor que eu estou apresentando e, né, a unidade, né, dessa medida. Então, acho que aqui é a forma correta que a gente está esperando que vocês apresentem, né, ao longo do curso. Né? Então, no experimento zero vai ter muito disso, é vocês serem capazes de fazerem medidas, né, vários tempos aí, né, você pode depois até ver
onde é que vocês caem aqui dentro desse histograma, né, em termos da reação de vocês, e a gente vai chegar, né, então aqui eu vou dar uma segunda parada em termos da gravação, para discutir uma parte que é muito importante nessa